Você já percebeu que prometeu que nunca viveria a história da sua mãe, mas de alguma forma acabou vivendo? Quando nós nascemos, chegamos dentro de um sistema familiar. A nossa primeira referência de amor, de relacionamento, de dinheiro e até mesmo a forma de viver é a nossa família. E nós queremos pertencer a esse grupo e muitas vezes, por desejo desse pertencimento, acabamos repetindo esse padrão sem perceber. Não porque nós escolhemos repetir, mas aquilo se tornou normal para nós, foi ali que a gente aprendeu. Então hoje eu vou te dar um exemplo bem simples que aconteceu na minha vida. A minha mãe, ela amava plantar flores, folhagens, e eu cresci vendo isso todos os dias. Quando eu me casei, a primeira coisa que eu fiz foi começar a fazer a mesma coisa, plantar, a cultivar flores, folhas. Também passei a vida inteira vendo ela cozinhar em um fogão a lenha. E quando eu fiz a minha primeira área gourmet, a primeira coisa que eu fiz foi fazer o meu fogão a lenha. Então isso mostra que nós vivemos e repetimos esse padrão inconscientemente. Exemplos simples, mas que mostram como aquilo que a gente vive lá atrás se torna uma referência pra gente. Agora imagine aí essa referência envolvendo você e os seus relacionamentos. E aqui eu também vou te trazer um exemplo. Eu cresci vendo uma mãe sendo submissa, uma mulher que muitas vezes foi humilhada, traída, não tinha direito de escolha. Viveu praticamente para cuidar da casa e dos filhos. Sem perceber, eu fiz uma promessa silenciosa para mim mesma. Eu nunca vou depender de homem nenhum. E logo comecei a trabalhar nos meus 13 anos. Desenvolvi aí uma postura de independência, uma independência extrema. Achava que eu sendo forte, eu nunca viveria aquilo que a minha mãe viveu. Mas essa força virou uma armadura. E logo eu engravidei jovem, me casei e pouco tempo depois comecei a ter uma história muito parecida com a que eu tinha visto lá na minha infância, dentro da minha própria casa. Fui controlada, sofri violência psicológica, passei por uma agressão física que me deixou marcas no corpo até hoje e depois fui traída. Quando tudo isso aconteceu, eu acabei me separando. Só que em vez de olhar para essa raiz, eu ainda fortaleci mais a minha armadura. Conheci, após esse término, muitos homens bons, mas eu mesma os afastava de mim. Dizia que não precisava de ninguém. Queria controlar tudo e saber de tudo. Achava que eu dava conta de tudo sozinha e que isso era uma qualidade minha. Mas na verdade era um medo, era uma tentativa inconsciente de nunca mais sofrer. Eu acreditava que estava fazendo diferente da minha mãe. Hoje eu entendo sim que eu ainda estava presa a essa história dela. Foi aí que eu comecei a estudar repetições de padrões familiares e percebi que algo mudou na minha vida. Muitas vezes, tentando não repetir a história do meu pai e da minha mãe, eu acabei de uma outra forma tentando dizer para mim mesma: enquanto a minha mãe suportava tudo, eu não vou suportar nada. Enquanto ela dependia, eu não permitia depender de ninguém. Esses comportamentos, eles eram bem diferentes, mas a dor ainda continuava ali comandando as nossas histórias, a dela e a minha. Foi quando eu identifiquei essa raiz emocional, foi quando eu comecei a mudar. Aprendi a confiar mais, soltei aquele excesso de controle, deixei de acreditar que precisava ser forte o tempo inteiro e me permitir ser amada, me permitir que alguém caminhasse ao meu lado, me permitir que alguém pudesse cuidar de mim. Essa pessoa está ao meu lado até hoje, estamos há 20 anos e foi um processo que eu mesma me permiti. Hoje estamos construindo essa relação baseada em respeito, amor, parceria, cumplicidade, caminhando juntos, lado a lado. E eu posso te dizer uma coisa com toda certeza: os maiores padrões da nossa vida são inconscientes. É muito difícil enxergar mesmo sozinha, porque aquilo que a gente sempre vive parece que é algo normal.
Então agora eu quero te fazer uma pergunta. O que você jurou que nunca viveria igual aos teus pais, mas você repete que hoje de alguma forma acaba se repetindo aí? Talvez seja nos teus relacionamentos, talvez no financeiro, talvez seja como você se cobra, talvez na dificuldade de confiar, de se entregar, medo de ser abandonada, de ser rejeitada, na necessidade de controlar a tudo e a todos, de cuidar de todos, ou até mesmo naquela sensação de que precisa carregar o mundo nas costas. É exatamente aqui que eu te ajudo a identificar através do mapa raiz emocional. E esse mapa, hoje, ele vai te trazer uma clareza, ele vai revelar para você padrões inconscientes que mostram onde essa repetição começou, te direcionando para um caminho de transformação. Porque quando você conhece a raiz, você deixa de lutar contra os sintomas. Começa a transformar essa origem, a mudar tudo isso. E se esse vídeo hoje fez sentido para você, escreva aqui raiz nos comentários ou acesse o link da minha bio e lá você encontra o mapa raiz emocional. E vai ser um prazer caminhar com você nessa jornada.